importância de se aprimorar a experiência do paciente. Esse é o tema da nossa live de hoje e eu vou contar para vocês onde estamos no quesito segurança do paciente, aliás, experiência do paciente no Brasil e no mundo, né? Experiência do paciente tem sido um tema bastante relevante. Vocês podem ter acompanhado aí, principalmente nos eventos de 2023, eventos de saúde, eventos de qualidade e segurança do paciente, sempre tem um tema relacionado à experiência do paciente em algumas das palestras de congressos, eventos, simpósios, entre outros. Então é um tema que sim, as pessoas estão em busca de compreender melhor, de entender e de começar a implantar essas práticas dentro das suas organizações de saúde. Então, duas boas-vindas aqui para todo mundo que já chegou e quem está entrando, Fabiola, Andréia, Rubi, Félix, Dani, enfim, todo mundo que já está por aí. A gente vai falar então de experiência do paciente, qual que é a relevância, a importância da gente praticar isso dentro das nossas organizações e aprimorar, né? Não é só implementar. Tem pessoas que acham que implementar práticas de experiência do paciente é ou implementar o escritório de experiência do paciente ou implementar uma pesquisa e já está pronto. Gente, tem muita coisa, é um universo de estratégias, assim como a gente fala que é um universo de estratégias de gestão da qualidade em saúde, assim como é um universo de estratégias de segurança do paciente, eu diria que experiência do paciente e cuidado centrado é a mesma lógica. A gente tem que aprender, a gente tem que estudar, a gente tem que identificar o que o mundo está fazendo para ver o que se encaixa na nossa organização e como que a gente pode aprimorar esse cuidado e aprimorar como esse paciente se sente nessas interações que a gente tem ao longo do cuidado. Aliás, a experiência do paciente tem a ver com interações, todos os tipos de interações que esse paciente, cuidador, familiar tem conosco. Então, desde o momento em que ele acessa a sua organização, já desde lá do estacionamento, das placas de sinalização, do porteiro, da segurança, a admissão, seja na emergência ou numa recepção, o atendimento de enfermagem numa triagem, o atendimento médico, o cuidado que esse nutricionista teve na avaliação nutricional, a assistência e a conversa que aquele fisioterapeuta teve na manobra ali musculoesquelética, as orientações verbais ou orientações de diversos tipos que o farmacêutico possa vir a ter dado. Tudo isso impacta positivamente ou negativamente nessa tal experiência. Tô com calor aqui, agora que eu vi que meu óculos está embaçando. Então sejam bem-vindos, a gente vai falar então sobre esse tema, tá? Primeira vez que a experiência do paciente veio para o Brasil foi através do IBS, não sei se vocês lembram, lá em 2015. Eu tinha passado por um evento aqui de experiência do paciente, um fórum de experiência do paciente aqui na Austrália, inclusive com participação de pessoas, né, do Barry Institute, lá dos Estados Unidos. E foi a primeira vez em que eu levei para o Brasil esses conhecimentos, inclusive foi no encontro da geração de excelência, quem estava lá deve lembrar dessa temática. Depois daquele momento, eu diria que mais ou menos um ano depois, as coisas começaram a acontecer, várias organizações começaram a perceber a importância disso. Mas é um tema, gente, que já tem sido trabalhado em outros países com muito mais tempo, né? Mais de uma década aí, que a Austrália trabalha com a experiência do paciente, Estados Unidos igualmente, né? Muito mais. Então, é uma temática que a gente não pode deixar para lá, ela é estratégica, ela traz e fideliza clientes, sim, tá? E fidelizar cliente pode parecer agressivo na área de saúde, mas é importante, né? Fidelizar no sentido de que esse paciente, não é que ele quer que ele volte para o nosso hospital, mas ele é que vai indicar o seu hospital para um familiar, para um amigo, para um vizinho, devido à experiência que ele teve, muito mais do que o desfecho clínico. O desfecho clínico é importante, é claro, né? Se ele foi tratado, se a cirurgia ocorreu bem, se o tratamento oncológico tratou aquele câncer, mas muitas vezes, mesmo com um desfecho benéfico, positivo, esperado, a experiência é tão agressiva, tão ruim, tão cheia de percalços, que o que ele vai lembrar é... voltei. Ele vai lembrar da agressividade com que o profissional de saúde o tratou, ele vai lembrar da falta de informações que ele teve antes de receber
a anestesia lá na endoscopia, ele vai se lembrar o quanto ele ficou sozinho lá no pré-cirúrgico por horas em jejum, passando fome, e ninguém dava nenhum feedback para ele de quando é que a cirurgia ia acontecer. Ele vai se lembrar de que ele ficou nervoso com a possibilidade de ele estar sofrendo um evento adverso e ninguém deu a mínima. Então são essas interações, esses pontos que vão ficar na lembrança e vão fazer com que esse paciente ou esse familiar indiquem o seu hospital, falem bem do seu hospital, e isso gere uma cultura na comunidade que vai ajudar a organização de vocês a suceder, a ter um status positivo, a ter um posicionamento maior ou não, tá? Então, em épocas em que branding faz uma diferença, em que marketing faz a diferença, a gente também tem que lembrar que experiência positiva tem tudo a ver com branding, marketing, comunicação, estratégia, planejamento estratégico, entre outros, tá? Então, vamos lembrar lá. A gente, desde aquela época, fez um esforço bastante grandioso, né, em explicar o que era a experiência do paciente, em contar para vocês que isso era importante. Estruturamos lá atrás, tem mais de 4 anos ou 5, um curso sobre estruturação do escritório de experiência do paciente. Foi um curso aí super bacana, que tiveram várias edições. Mas agora a gente está entendendo, né, que a gente precisa pular para um próximo nível. Um nível em que a gente comece a falar de diferenciações, de algo além, principalmente para aquelas organizações que já implementaram as práticas básicas de experiência do paciente e também de cuidado centrado, tá? Então, uma das temáticas que eu venho falando bastante, né, nas minhas discussões, nas minhas aulas, é o quanto essa experiência do paciente ela precisa ser personalizada, né? Se a gente está falando que experiência do paciente faz parte de um grande guarda-chuva de 8 pilares que se chama cuidado centrado no paciente, então lembrar, experiência do paciente é apenas um dos pilares de cuidado centrado. A experiência do paciente, por nascer do cuidado centrado, ela tem que ser personalizada, ela tem que ser individualizada, ela tem que entender cultura do paciente, ela tem que entender necessidades, ela tem que entender religião, gênero e entre outras questões, tradições e assim por diante. Então, uma das temáticas que a gente traz para vocês é a questão de fazer a experiência do paciente de cuidado centrado alinhada a populações especiais. Então, será que a gente está implementando a experiência do paciente de uma maneira tão genérica? Né? A pesquisa é genérica, as práticas são genéricas, e a gente está esquecendo que lá na saúde mental a abordagem tem que ser totalmente outra. Eles não vão entender nada do que a gente está tentando implementar, eles não vão querer saber da pesquisa. Talvez a pesquisa, ao invés de ser num sistema, tenha que ser de uma outra forma, tenha que envolver muito mais o familiar e o cuidador do que só o paciente. Será que lá na pediatria a gente está abordando e identificando problemas de experiência de uma forma mais lúdica? Né? O paciente é pediátrico, o paciente ele também tem que ter a sua voz, principalmente o paciente aí que já, né, entende, o paciente adolescente, e os menores também têm sua voz, mas a gente tem que começar a alinhar. Pacientes de cuidados críticos, né, que muitas vezes não estão totalmente compactuantes, o paciente surdo e mudo, o paciente que tem, né, problemas visuais, cegueira, o paciente que enxerga bem, fala bem, escuta bem, mas tem problemas de literacia, né, tem problemas de compreensão mínima, tem problemas de leitura. Como é que a gente faz com esse paciente? Como é que a gente chega lá para não só avaliar a experiência dele, mas promover melhorias nessa experiência, né? Então, essa questão das populações especiais é algo que eu queria que vocês tomassem bastante atenção e começassem a pensar como é que está isso na sua organização. Uma outra temática que a gente tem abordado, né, e já abordou até em cursos 2 vezes, foi a temática da população LGBTQIA+, né? Hoje, cada vez mais isso é falado, isso é entendido como importante, né? E é uma população que muitas vezes tem dificuldades no acesso, tem dificuldade de ser compreendida, tem dificuldade em que minimamente as pessoas entendam que eles têm um nome social a ser respeitado, né? Então, isso também tem que ser lembrado, tá? Então, vamos lembrar o primeiro ponto da nossa conversa de hoje é aprimorar a experiência do paciente nas populações
especiais, ok? Segundo ponto, aprimorar as soft skills, né? Então, o tempo todo na saúde, e a gente também colabora bastante com isso, a gente está falando da importância dos profissionais de saúde, do corpo clínico, entre outros, terem uma cultura de aprendizado, de valorizarem o conhecimento técnico, né? De estarem sempre próximos, né? E compreendendo as últimas evidências, as melhores práticas. Então, isso é mais do que importante, né? O tempo todo, inclusive, nós cooperamos, temos aí todo dia, né, um artigo científico que é resumido para vocês no nosso site, ou alguma resolução nova, alguma orientação importante. Então, essa questão de competências técnicas, eu não preciso nem gastar muita energia aqui com vocês falando o quanto ela é importante, né? O quanto é importante a gente estar atualizado, conferir, né, mudanças. Então, olha, a sepse, né, o protocolo de sepse, a cada X anos ele muda, né? O próprio ILAS, né, que é o Instituto Latino-Americano para Sepse, ele de tempos em tempos ele muda as diretrizes, porque ele faz pesquisas adicionais e chega à conclusão de que aquelas práticas anteriores podem ser melhoradas e agora o tempo é diferente de alguma intervenção e assim por diante. Então, conhecimento científico técnico é muito importante. Agora, quando a gente fala de soft skills, a gente está falando das competências mais ligadas a comportamento, né? E eu não preciso nem abordar com vocês o quanto o comportamento desse profissional, seja de saúde ou um profissional da área de apoio administrativo, faz diferença nessa melhor ou pior experiência, né? Imagina que lá no agendamento cirúrgico, esse paciente já foi extremamente maltratado no sentido de agressividade, no sentido de falta de orientações, no sentido de um olhar atravessado, no sentido de um preconceito que ele sofreu porque o plano de saúde dele é um plano de saúde classe C, né? E ele viu que aquele paciente classe B e A foi tratado muito melhor do que ele. Então, essas coisas mínimas relacionadas a comportamento não são mínimas, elas são máximas em expressão de experiência positiva ou negativa, né? E compreender que tópicos como empatia, tópicos como compaixão, tópicos como resiliência têm que fazer parte cada vez mais da temática do nosso dia a dia, no treinamento de profissionais, nas processos seletivos, né, do RH. Então, será que a gente está avaliando soft skills focados em melhorar a experiência do paciente na nossa organização, ou a gente está focando só em aspectos técnicos, né? Ou soft skills que tem a ver com processos de trabalho, mas não tem a ver com experiência. Por exemplo, eu quero profissionais ágeis, eu quero profissionais analíticos, eu quero profissionais que tenham atenção redobrada, mas eu não estou falando de soft skills, competências focadas em humanização, em compaixão, em resiliência, entre outros pontos que são importantes. Então, compreender essas soft skills é extremamente importante e, enfim, faz toda a diferença. E lembrando que cuidado compassivo tem sido uma temática da própria Organização Mundial de Saúde, já falei aqui em outros momentos. A compaixão tem que ser melhor entendida. A compaixão ela é um passo acima da empatia. Ter empatia é importante? Sim. Mas a compaixão é fazer algo depois que você se tornou empático, né? Você agiu frente àquela empatia e frente àquele momento de se colocar no lugar do paciente ou do familiar que está aflito, tá? Então, soft skills, gente, é muito, muito importante. E estabelecer também um código de conduta, né? Quais são os comportamentos que são considerados aceitáveis, quais são os comportamentos que são considerados inaceitáveis na nossa organização. Será que isso é claro na nossa cultura? Será que isso é claro para os nossos colaboradores, para os nossos voluntários, para os nossos médicos, né, de corpo clínico aberto, para os fornecedores, né? O perfusionista vem aqui de vez em quando e faz a cirurgia lá, coopera na cirurgia cardíaca, mas ele está verbalizando coisas que estão indo contra o que a nossa equipe acredita, né? Então, é importante a gente ter esse código de conduta muito bem estabelecido. O professor Benedito coloca aqui, a melhor experiência do paciente ajuda muito a diminuir agressões aos profissionais de saúde. Sim, porque você está falando uma linguagem numa mesma linha, num mesmo nível de comunicação com aquele paciente, principalmente com aquele familiar que está aflito, que quer ver uma solução para o tratamento ou para o acolhimento do seu ente querido,
né? Então, estabelecer uma comunicação de mesma abordagem, reconhecer de forma empática o porquê que essa agressividade está surgindo nesse familiar, né? Faz parte, existem técnicas para isso, existem técnicas de negociação para isso, resolução de conflitos que tem que ser aprendidas pelos profissionais, tá? Então, falamos aqui de populações especiais como uma temática importante, falamos de soft skills como uma segunda temática importante para vocês aprimorarem a experiência do paciente, e vamos falar de uma terceira temática importante, que são as temáticas relacionadas a engajamento do paciente familiar. Vocês lembram que o tema, né, do Dia Mundial de Segurança do Paciente da Organização Mundial de Saúde de 2023, qual foi? Quem lembra aqui? Vamos ver se alguém lembra. Qual foi o coração do tema do Dia Mundial de Segurança do Paciente da OMS de 2023? Quem falar primeiro aqui, eu vou ressaltar, vou contar para todo mundo aqui. Vamos lá, Valesca, Jorge, Natália, Mariana, qual foi o tema? Aê, a Babi Dantas foi a primeira aqui a responder. Engajamento do paciente. Por que será, né? A Ana Cláudia aqui, dar voz ao paciente, é isso aí. Por que será que engajar, dar voz, trazer esse paciente para o centro e ouvi-lo quanto às suas necessidades, quanto às suas perspectivas é tão importante, né? Se não fosse importante, o OMS não traria isso como temática, né? Já houveram temáticas aí super focadas em segurança, focadas enfim, né? Temáticas que não tem nada a ver com experiência, e dessa vez foi a primeira vez que o OMS trouxe algo mais focado em cuidado centrado à experiência. Por quê? Porque isso tem a ver com o melhor desfecho, isso tem a ver indiretamente com a segurança. O paciente empoderado no seu lugar, ouvido, é um paciente que colabora para o cuidado, é um paciente que vai estar prestando atenção se alguém por um acaso trocar a medicação dele. Nossa, mas a minha medicação sempre foi transparente, hoje ela está meio amarelada, por que esse soro está diferente? Né? Por que o meu familiar já está aqui há 6 horas aguardando tal procedimento? Isso é normal, né? Dar voz para o paciente, dar voz para o cuidador. Então, existem maneiras da gente promover esse engajamento, existem formas sistemáticas da gente fazer isso, né? Desde promover, né, práticas verbais de comunicação aprimorada junto a esse paciente familiar. Então, começando lá da campanha What Matters to You, né? O que importa para você? Por que isso é importante, gente? E não é um dia no ano que isso é importante. Isso é importante no dia a dia. Isso é importante estar na raiz da comunicação dos profissionais de saúde e não saúde, no atendimento, na assistência a esse paciente. What matters to you? O que importa para você? Não é uma pergunta para ser feita dessa forma. O que importa para você? Porque se você fizer essa pergunta dessa forma, ele não vai entender nem por que você está fazendo isso, não vai conseguir responder, e nem você vai conseguir captar o que você quer com aquela pergunta. Então, transformar o conceito de o que importa para você é o que a gente precisa executar no nosso dia a dia, né? Então, quando você pergunta para ele, o senhor está sendo bem atendido ou tem algo a ser melhorado? A refeição estava do seu agrado? Ou tem algo que a gente possa melhorar? Então, nessas pequenas perguntas, a gente vai incutindo essa temática do que importa para você. Porque o que importa para você, paciente, cuidador, familiar, importa para mim. E eu vou fazer de tudo para ser empático e compassivo e atendê-lo nessas suas necessidades, né? Então, existem sim, gente, técnicas de engajamento, tá? Que a gente pode aprender e pode implementar. O professor aqui de novo. Como ouvir a voz do paciente que está em coma? Qual a abordagem para esse tipo de quadro clínico? Um procurador de saúde para tomar frente das decisões, por exemplo? Sim. Nesse caso que o paciente está inconsciente, está em coma, enfim, né? Não está contactuante, a gente vai ter que aprimorar o contato com as pessoas responsáveis por esse paciente. Então, seja o familiar, seja o cuidador, seja um procurador, seja assistente social, enfim, né? Existem esses vários players que podem estar ali em volta desse paciente, e é nesse contato que a gente vai estar aprimorando, né, esse engajamento e fazendo com que
aquele coma seja tratado de uma maneira mais natural, menos agressiva e a família compreenda, né, essa situação. Recentemente, né, a Ana Cláudia está aqui, a gente teve um problema aí de um familiar nosso, né, que esteve em hospital aí por um tempo e ficou também em coma por alguns dias. E a agressividade com que essas informações foram passadas para a família, a falta de informações técnicas claras, a falta de compreensão da família frente ao que estava acontecendo com aquele nosso ente querido foi extremamente alta. Foi assim, se a gente contar a história inteira, vocês vão ficar assim, uau! Né? E era um hospital que teoricamente diz que se preocupa com qualidade, diz que está no processo de acreditação. Então assim, gente, esses processos de qualidade, quando eles não envolverem cuidado centrado e não envolverem experiência, eles vão ficar mancos, eles vão ficar desproporcionais ao que a população, a sociedade, os pacientes familiares esperam dessa organização. Porque se você é acreditado, você tem mais do que obrigação de prover uma melhor experiência. Não preciso nem falar o quanto isso é importante, né? Então, na prática, a gente está sim falhando. A gente não está sendo condizente com aquilo que a gente está mostrando para a sociedade. Eu sou diferenciado, eu estou entre os 1000 acreditados no Brasil. Ok, mas a sua experiência está ruim, né? Aqui o professor falando, o paciente só não deve outorgar uma procuração de saúde para quem dependa dele financeiramente. Nesses casos, o procurador fará de tudo para manter esse paciente vivo, praticando a distanásia. Aí são aspectos éticos aí importantes. Então falamos, gente, para quem chegou depois, de 3 pilares já que são importantes nesse aprimoramento da experiência do paciente. A questão dos soft skills, tá? Então, desenvolver as pessoas para isso. A questão do engajamento do paciente, ter técnica para isso, conseguir fazer negociação, conseguir resolver conflito, ter mais empatia, enfim, né? Aprender como engajar e estar alinhado aí à temática da Organização Mundial de Saúde. E falamos também da questão da experiência do paciente em populações especiais, tá? O quanto a gente precisa aprimorar e prover um cuidado, uma experiência melhor para as populações diversas que a gente tem dentro da nossa organização, né? Fazer a experiência do paciente de forma generalista já é alguma coisa, vocês já estão acima da média, mas tornar isso cada vez mais personalizado vai fazer de vocês um hospital, uma clínica, um laboratório inesquecível no aspecto positivo para esse paciente, tá? E o quarto ponto, gente, que eu não poderia deixar de falar para vocês várias organizações hoje já estão implementando as tais pesquisas de experiência do paciente, né? A pesquisa mais usual que eu tenho visto aí no Brasil é o Age Caps, né? Que é uma pesquisa americana, super longa, e que muitas vezes as pessoas aplicam do jeito que ela está, né? Então, sem nenhuma personalização, sem compreender direito o porquê que essas questões, enfim, né, são coletadas e como que elas são transformadas. Então, é importante que a gente compreenda que pesquisa, ela tem que ser personalizada. A pesquisa tem que ser adequada à população que a gente atende, né? Falei que população especial é importante. Então, ela tem que ser entendida no contexto de para quem que eu estou perguntando, né? Se eu estou atendendo paciente classe A, B, pode ser que essa pesquisa robusta e complexa faça sentido. Se eu estou numa zona rural atendendo população classe C e D, que às vezes não sabe ler, que às vezes tem um nível de literacia mais baixo, talvez eu tenha que facilitar e executar uma pesquisa mais simples, mais lúdica, usar outros modos de fazer essa pesquisa, usar vídeos, usar desenhos, usar mais o verbal do que a comunicação em papel ou digital, né? Então, é importante que a gente entenda isso, tá? Bom, então, nesse contexto de pesquisa, conhecer quais são as pesquisas, porque o Age Caps é uma entre muitas pesquisas que existem, tá? Existem várias outras. Aqui na Austrália, por exemplo, o Age Caps não entra de maneira alguma, né? O próprio governo estruturou uma pesquisa própria, mais adequada para o perfil cultural aqui da Austrália. Existem pesquisas
utilizadas por outros países no mundo. Existem outras pesquisas, inclusive americanas, que não são o age caps. Então é importante, é interessante a gente entender quais são elas e adaptar, né? A gente pode sim... mas a pesquisa não é validada. Gente, a gente quer o que com essa pesquisa? A gente não quer fazer trabalho científico, a gente quer coletar informações que importam pra gente, como hospital, como organização, pra gente melhorar, e que muito mais importam pro paciente familiar. Se a gente tá só focando em evidência científica e estruturação do trabalho científico que eu vou apresentar lá no seminário XPTO, mas a gente não está entrando na comunicação adequada com esse paciente, de nada serve essa pesquisa. Então vamos sim, a gente pode adequar, assim como as pesquisas hoje de satisfação do paciente, elas não são diferentes. Você vai em cada hospital, em cada clínica, são pesquisas totalmente diferentes uma da outra. Por quê? Porque com os anos, as pessoas entenderam que elas têm que fazer pesquisas mais robustas para um tipo de população, mais curtas para outro tipo, e pesquisas que façam sentido lá para a oncologia, que façam sentido para a clínica de alergia, para a clínica de vacinas, e que não sejam pesquisas genéricas, né, que não tem muito a ver com quem você está atendendo, tá? Então, gente, falamos aqui, para quem chegou depois, dos 4 pontos que nós do IBS, consideramos importantes para esse aprimoramento da experiência básica que a gente já começou a implantar no Brasil, tá? Então, atendimento a populações especiais, desenvolvimento de soft skills, melhoria do engajamento do paciente e aplicação de pesquisas de experiência do paciente de maneira personalizada. Então, essas são as dores atuais, tá? A gente mapeia para você e já entrega tudo pronto, porque são dores que a gente percebe, né? Percebe nas visitas de avaliação, são dores que a gente percebe acompanhando, né? O que também o mundo tá fazendo de experiência do paciente, o que tá faltando de expertise, inclusive aí no Brasil, né? Se a gente for ver, a gente tem outros players que trabalham com experiência do paciente, mas eu ainda vejo esses players muito focados em experiência do paciente de forma genérica, generalista. Né? Então, os cursos são genéricos, as abordagens são genéricas e a gente tem que começar a personalizar, porque a gente está falando de um pilar, entre os 8 pilares do guarda-chuva, de cuidado centrado no paciente. Lembrem disso, lembrem de onde nasceu a experiência do paciente. Ela nasceu de cuidado centrado. Centrar significa eu vou olhar o meu paciente como se ele fosse único. As suas necessidades são únicas. Bom, aí vieram perguntar pra gente, né? Mas Alexia, dia 1 aí de dezembro a gente teve o último curso do IBS, gente, o último curso de 2023 já aconteceu. Foi o curso de gestão do corpo clínico, né? Já foi ao vivo com o Dr. Rafael Munerato, aí um super sucesso. E agora, né? Quando é que vem os próximos cursos, gente? Os cursos, o cronograma de 2024 ainda vai aparecer, a gente ainda tá finalizando. Já escolhemos os temas, mas vai ser publicado aí mais pra frente. Mas, para quem quiser se aprimorar aí nas férias, né? Temos aí finalzinho de dezembro, muita gente vai tirar férias em janeiro também, um momento bom para estudar, um momento bom para se atualizar. A gente está lançando 4 cursos, 4 temáticas focadas nesses 4 pilares que a gente identificou como necessidades reais dos hospitais brasileiros e instituições de saúde brasileiras na experiência do paciente. Então, vou contar para vocês quais são esses cursos e o que tem dentro de cada um desses cursos, e já vou colocar aqui o link para vocês se atualizarem, entrarem nos cursos e conhecerem um pouco mais. Então, o primeiro curso é o curso Experiência do Paciente, tô aqui com a cola, curso Experiência do Paciente e Cuidado Centrado no Paciente aplicado a populações especiais. Então, a gente vai falar conceituação básica de experiência do paciente, já pular para cuidados paliativos, surdo-mudo, deficiente visual, analfabeto. Então, como é que a gente pratica a experiência do paciente para cada um desses nichos? Pediatria, oncologia, diagnóstico por imagem e radiologia, cirurgia e anestesia, populações ligadas à gestão de saúde populacional, né? Então, a medicina ocupacional, emergência e saúde mental. Quem é que não tem algumas dessas populações na sua organização e quem é que não gostaria de aprimorar essas práticas nessas populações? Então, vale muito a pena. A gente praticamente pegou quase tudo aqui de população especial que a gente tem evidências hoje científicas no conceito de experiência do paciente e trouxe para vocês
essa temática de forma bem desdobrada e com práticas, com dicas de como que você pode aprimorar a experiência de cada um desses nichos, de cada uma dessas pequenas populações dentro da sua organização. Inclusive, se você é uma instituição que só tem um tipo de população, por exemplo, eu sou uma clínica de oncologia, né? Faço parte de uma clínica de oncologia. Aqui tá um ouro, né? Você tem aqui uma aula inteira só sobre oncologia e a gente tem um bônus também, que é um webinário de experiência do paciente em oftalmologia também, tá? Entendendo que oftalmologia é uma especialidade que cresce cada vez mais no Brasil, é a especialidade hoje mais interessada em práticas de melhoria da qualidade e segurança do paciente da atualidade. Então a gente não poderia deixar de fazer esse curso também com essa temática. Ok, gente? Primeiro curso, então focado em populações especiais. Fresquinho para vocês estudarem aí dezembro, janeiro. E é um curso, todos os cursos, gente, tem acesso imediato, online, tem certificado de 16 horas, porque tem todas as aulas, mais materiais complementares, mais vídeos complementares. Tem a gravação disponível para vocês assistirem mais vezes, fazerem anotações e os materiais complementares. Então, sempre a gente faz os cursos com esse pacote aí de coisas para vocês não ficarem apenas em videoaulas, tá? Próximo curso que a gente está lançando, são 4. Vamos lá, pegando a minha colinha de novo. Excelência no engajamento e na experiência do paciente. Então, a gente vai falar de conselho consultivo, o que é um conselho consultivo, como montar um conselho consultivo. Poucos hospitais hoje no Brasil têm conselho consultivo. A gente que tem aí, né, centenas de clientes, eu diria para vocês que uns 10 no máximo tem conselho consultivo, né? Estruturado, funcionando, com melhorias. Então, assim, quem tem essa expertise hoje vai sair na frente. Se você é um profissional de saúde, você quer se diferenciar, esse tipo de conceito vai saltar os olhos para a organização que te contratar, tá? Então, vai falar de conselho consultivo, manejo de reclamações e elogios, negociação e gestão de conflitos, que eu falei que é tão importante, protocolos clínicos, como que isso pode estar ligado ao engajamento, engajamento de familiar, engajamento de cuidador, engajamento de corpo clínico. O cuidador de referência, né? O professor Benedito aqui falou do procurador, mas a gente também tem esse personagem que é o cuidador de referência, que às vezes ele não tá formalizado legalmente, mas ele é, né? É ele que tá respondendo pelo paciente no cuidado. Direitos do consumidor e compreender quais são eles e será que o nosso hospital, organização de saúde está atendendo legislação. A gente vai falar do Estatuto do Idoso, a gente vai falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Engajamento online, como é que a sua organização pode aprimorar o marketing, as mídias sociais, website para engajar melhor o seu paciente. Acreditem, isso existe. E vai falar da campanha What Matters to You, como é que você pode executar isso no dia a dia da sua organização, não é uma vez por ano. Tá bom? Então falamos aqui, o bônus desse curso é as 40 ideias para promover o engajamento do paciente, é um webinário. Vou aqui para o terceiro curso que a gente está lançando, Soft Skills para o cuidado centrado no paciente. Quão é importante a gente falar de soft skills, já abordamos isso, né? Então, primeiro, a gente vai falar do porquê talvez seja importante você formalizar e ter divulgado uma política de experiência do paciente. Isso não é exigido pela acreditação, isso não é exigido pelo IBS, mas é uma boa prática. É uma boa prática, sim, você contar para sua equipe, você contar para os terceiros que existe uma política, que a gente preconiza o que é o certo a ser seguido aqui na nossa casa. A gente vai falar de estruturação da qualidade nessa questão de soft skills. A gente vai falar de comunicação não violenta. A gente vai falar de inteligência emocional, quanto isso é importante nessa comunicação. Cordialidade, empatia, compaixão, cuidado compassivo. A importância de se ter um código de condutas para condutas aceitáveis e para condutas inaceitáveis na nossa organização. A gente vai falar de visão holística do paciente, saúde baseada em valor, tá? Isso é uma temática que a gente tem que começar a entender, né? Quem não entende disso ainda, vamos pelo menos entender os conceitos mínimos para a gente conseguir continuar a conversa na nossa organização. E, enfim, um curso aí focado em soft skills. E o quarto curso, gente, é um curso para quem quer aprender a implementar pesquisas de experiência do paciente. Então, como é uma pesquisa, o que tem que ter nessa pesquisa, quais são as pesquisas que os hospitais e organizações do mundo inteiro estão aplicando, além da AgeCaps.
Posso ou não posso mudar a pesquisa original? Posso ou não posso adaptar para o meu tipo de paciente? Então, a gente vai estar falando de todas essas pesquisas. Então, a gente vai primeiro estar falando de CRM, né? Então, as nossas bases de dados de pacientes, né? Elas têm as informações necessárias ou elas têm apenas as informações de registro mínimo, como o endereço, qual que é o convênio, qual que é a idade, o quanto a gente não precisa aprimorar esse CRM para ter informações que auxiliem na experiência positiva, né? Será que a gente já parou para pensar nisso? Será que o nosso marketing está alinhado a isso? Será que a nossa assistência está alinhada a isso? A gente vai falar de HCAP, sim, né? Que é um clássico, uma pesquisa clássica. Eu falo numa aula sobre a HPQS, que é a pesquisa de experiência do paciente aqui da Austrália. Por que aqui na Austrália é estratégico controlar a experiência do paciente a nível governamental? Então, assim, 100% dos hospitais e organizações de saúde aqui têm a obrigação, não só de serem acreditados, mas de implementar essa pesquisa de experiência do paciente. E o governo coleta de forma eletrônica todas essas respostas e controla essas respostas e disponibiliza os resultados para a comunidade. Então, se eu quero fazer uma cirurgia e estou entre o hospital B e C, eu posso entrar na plataforma governamental e comparar a experiência que eu teria no hospital A e a experiência que eu teria no hospital B, tá? Então, olha que legal o quanto isso pode, inclusive, ajudar redes de saúde, né? Então, você é uma rede de saúde, você quer comparar a experiência entre os 6 hospitais da sua rede, por que não, né? Então, gente, é isso que eu tinha para contar para vocês, trazendo aí 4 cursos super novidade, que estão alinhados ao que a gente vai precisar de melhorias na experiência do paciente do Brasil para o próximo ano. Claro que tem muito mais assuntos de experiência do paciente que, aos poucos, né, a gente vai trazendo para vocês, mas não compreender esses 4 pilares que eu falei, engajamento, soft skills, pesquisa do paciente e que mais? E populações especiais, né, entender a população especial, hoje vai deixar vocês para trás. Então, precisa sim, né, atender, melhorar essa dor da sua auto-administração, entender por que o paciente, né, não está falando bem da sua organização quando ele sai, por que seu NPS está ruim, e melhorar essa expertise sua como profissional de saúde, né, como um profissional que vai ter o seu currículo valorizado por ter esse tipo de conhecimento bem implementado. Então, vou pedir para a Vivian, acho que a Vivian até já colocou aqui o link do nosso curso. Depois que a live finalizar, aqui na timeline eu coloco o link de novo, vou colocar o link também nos stories, aqui ó, stories. Então, finalizando a live, gente, vocês vão ter o link bem tranquilamente para vocês entrarem e conhecerem os conteúdos desses 4 cursos online e já se programarem para estudar em dezembro e janeiro, que vocês vão ter um pouquinho mais de tempo aí, na grande maioria das pessoas que vão ter férias, tá bom? Então, a gente não deixa vocês na mão, a gente tá provendo mais conteúdo, a gente vai falar mais sobre esses temas aí nos próximos dias e sejam muito bem-vindos aqueles que já se inscreverem e a gente vai estar acompanhando vocês aí com todo cuidado, todo carinho que a gente sempre tem com todos os nossos alunos e respondendo dúvidas e orientando vocês para as implementações dessas práticas nas organizações de vocês, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, tá quase finalizando aí o ano, mas a gente ainda volta aqui para falar um pouco mais sobre esses temas nos próximos dias, tá bom? Grande beijo e orgulho de ser Ives, aqui é a Ana Lu falando, orgulho de ser Ives, e sejam bem-vindos aí aos 4 cursos da trilha ou a minimamente um dos cursos, a gente vai estar acompanhando vocês. Grande beijo e até a próxima!